E então, hoje eu quero perguntar para você o que acrescenta vida à sua vida. Talvez seja uma pergunta um pouco estranha, mas no decorrer da nossa conversa, certamente vai ficar tudo mais claro. Antes de continuar e desenvolver o nosso tema de hoje, que é esta pergunta: o que acrescenta vida à sua vida? Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e acionar o sininho, porque a cada vez que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Então, é uma alegria ter você aqui comigo. Da mesma forma que você, eu também sou alguém que estou buscando sentidos, buscando significados. E venho aqui hoje muito mais como um parceiro, um irmão de caminhada, um companheiro de jornada para compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido. Não há nenhuma intenção em colocar qualquer tipo de ideia que seja algo dogmático, algo que seja uma obrigação a ser seguida e muito menos uma lição a ser aprendida. Apenas quero trabalhar aqui neste tema, o que acrescenta vida à sua vida, aquilo que já aprendi que não dá certo. Pois assim como você ou qualquer ser humano neste mundo, eu também já enfrentei e enfrento muitos desafios. E é por isso que venho aqui, para simplesmente compartilhar, como já disse, um ser humano igual aos demais seres humanos, algo que possa, de fato, provocar uma reflexão sobre o que acrescenta vida à sua vida. E aqui entram alguns fatores bastante significativos, que são as formas de se olhar para a própria vida. Porque dependendo da postura, dependendo da maneira com que a pessoa tem um olhar para esse movimento que nós chamamos vida, que nós não sabemos exatamente quando começou e também não sabemos aonde vai parar esse movimento. O que nós temos muito mal e de péssima nitidez é como se fosse um vídeo, como se fosse um pequeno filme, uma pequena parte de uma série que nós chamamos vida. A maioria de nós encara a vida como se fosse alguma coisa que começa com o nosso nascimento, quando nós então saímos da barriga da mamãe e começamos a nos desenvolver. Outros dizem que é no momento da concepção, ou seja, não mais quando saímos, mas quando entramos na barriga da nossa mamãe. Então, isso tudo são questões para você também começar a pensar. O que é a vida para você? Porque na medida em que você tem algumas respostas, sejam elas que agradem às grandes linhas filosóficas ou não, na medida que você tem alguma concepção sua, original, alguma ideia do que seja a vida ou do que seja a sua vida, você concorda que é mais fácil, e é um mais fácil entre aspas, você poder pensar, poder sentir, poder desenvolver estratégias de como acrescentar vida à própria vida. Porque se nós não temos clareza, e isso, repito, é algo individual, é algo que é subjetivo, cada um de nós tem uma percepção sobre a própria vida, mas de uma maneira ou outra, não fazendo a menor diferença do que você pense que seja a vida ou do que eu pense, como nós vamos acrescentar algo a este outro algo que é a própria vida? E aqui, além de
trazer este questionamento e esta reflexão de o que você pensa, o que você sente, o que você intui, o que você compreende que seja a vida para você, colocando aqui um parêntese gigantesco para dizer o seguinte: o que você pensar está correto, porque é a sua visão, é a sua percepção, é a sua experiência. Você tendo claro o que você tem como concepção de vida, você pode também ter clareza daquilo que não é vida e daquilo que não acrescenta nada. Seria mais fácil, talvez, se eu propusesse o seguinte tema para você: de pensar naquilo que diminui a sua própria vida, naquilo que enfraquece esta sua energia para ser, para compreender, para realizar, para deixar aqui um legado, como está muito em moda atualmente falar, né? Deixar um legado. Está sendo muito falado sobre isso. É importante, sim, mas sem dúvida nenhuma é uma questão muito importante você ter claro o que acrescenta vida à sua vida. E aqui eu preciso dizer para você algo que eu conheço bem. E não se trata de nenhum livro, não se trata de nenhum ensinamento. Trata-se deste personagem que está aqui falando com você. Razoavelmente, eu conheço um pouco deste personagem aqui. E eu quero dizer para você, com toda a honestidade, e que durante alguns períodos da minha vida, olha só, da minha vida, eu vivi sem acrescentar vida à minha própria vida. Até que eu pude despertar a minha consciência e descobrir que eu não deveria perder tempo, que eu poderia fazer a cada dia de uma maneira simples, objetiva, sem pensar em fazer nada, vamos dizer assim, de extraordinário, mas eu poderia fazer algo que fosse acrescentar vida à minha própria vida. Então, isso passa, e aí estou dizendo a meu próprio respeito, pela forma de me alimentar, pela forma de me conectar com a própria natureza. Tá? Como você está vendo, eu tenho aqui uma mirra, nesse galinho aqui, uma mirra e um buganvília ou primavera. Tá? Então, essa relação com esses seres da natureza, não só com esses, mas com os demais, dependendo de como nós nos relacionamos com a natureza, isso pode acrescentar vida à nossa vida. E como eu estava dizendo, eu passei muito tempo sem olhar para a minha própria vida e não acrescentava vida à minha vida. E, claro, tive vários problemas aí, problemas de ordem de saúde física, dificuldades na área emocional, na área relacional, na área material, financeira e outros vídeos, claro, poderei compartilhar com você algo nesse sentido, mas nós estamos aqui hoje para perguntar o que acrescenta vida à sua vida. Mas eu estou dizendo que tudo que eu falar aqui estará totalmente ligado àquilo que eu vi, que eu aprendi, que eu aprendo nos meus pequenos e grandes fracassos, nos meus erros, nos meus acertos. E foi aí, nessa dinâmica, que descobri que eu poderia acrescentar mais vida à minha própria vida. E você certamente já está aí se perguntando, mas afinal, aonde, a que lugar o Aloysio quer chegar? Eu quero chegar a um lugar que é a um estado mental, a uma postura, a uma atitude mental em que você e eu, nós possamos escolher aquilo que nós queremos viver, aquilo que nós queremos fazer da nossa própria vida. E aí entra algo que eu já quero desde já esclarecer, mas preciso dizer, é importante pensar na dimensão espiritual. E aqui esclareço, nada tem a ver com esta ou aquela concepção religiosa, esta ou aquela filosofia. Eu já tive a oportunidade,
nesses mais de 40 anos em que saí de casa para conhecer um pouco das coisas, estudar as mais diversas religiões, e tenho por todas elas um imenso respeito. Agora, nós estamos falando aqui de espiritualidade, a parte transcendental, é aquilo que vai além da matéria. Então, recapitulando, a relação sua com a comida, a relação sua com a natureza, vou acrescentar outras relações, a relação ou as relações internas e externas com a sua família de origem, a questão dos ancestrais, o quanto isso impacta na sua própria vida. Vou acrescentar mais, a relação sua com a sua carreira profissional, aquilo que você faz, aquilo que você faz para servir o mundo. Não importa se o seu serviço ele produza algo material ou se produz algo intangível. Todos nós estamos ligados de uma maneira ou outra a esses aspectos. Então, para finalizar, fica esta pergunta: o que acrescenta vida à sua vida? Deixe aqui os seus comentários, porque no próximo vídeo eu gostaria de responder às questões que você colocar. O que acrescenta vida à sua vida? Um grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!